Ter um filho, muitas dúvidas, não é mesmo? Pessoas palpitando, influências internas e externas também. Quanta coisa, né? No Diálogos da Cidade de hoje, nós falaremos sobre uma comunicação não violenta. Então, para falar sobre este assunto, eu converso com a psicóloga Karina Corsini e a também psicóloga Fabiane Morsini. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Do que se trata realmente esse conceito, comunicação não violenta? A base dele é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, conseguir sentir o que o outro sente, apesar de não vivenciar o que ele está vivenciando, né? Através do diálogo, né? Do saber ouvir e falar. Essa é a base da comunicação não violenta. E esse termo, né, a gente falou empatia, ela está presente na maior parte dos seres humanos desde o princípio, só que foi mais recente que esse termo ele ganhou mais notoriedade em termos da educação dos pais para os filhos também. Quando que começou a ganhar um boom? Hoje tem muitas pessoas falando, muitas terapeutas, inclusive, muitas mães dialogando sobre este assunto. Quando que começou a dar um boom nesse assunto? Por que vocês acham que ganhou essa notoriedade também? Eu acho que a gente teve um movimento muito grande de conscientização durante a pandemia, né? E aí começou a se conversar um pouco mais sobre isso, já vinha tendo uma conscientização, né? Uma quebra desse tabu de como educar de uma forma que a gente não agredisse essa criança, não criasse traumas, né? Tanto que um dos profissionais, né, que atua nessa área, né, o Marshall, ele trabalha muito isso em consultório, né? Ele criou esse conceito quando ele estava numa situação de guerra, então de conflito, muitos conflitos, né? E aí ele trouxe a comunicação não violenta para resolução deles. E aí, trazendo isso, né, para o contexto de maternidade, né, a gente conseguiu atingir as famílias, né, para ter esse olhar mais empático com os próprios filhos. Até mesmo porque antigamente, né, nós escutávamos muito, né, os pais falarem, né, se você não parar, eu vou te dar umas palmadas. E aí, assim, os pais mesmo foram percebendo que isso não surtia mais efeito, né, que eles poderiam valorizar essa outro lado, esse sentimento das crianças, né, que eles pudessem, né, falar sobre esses conflitos, essas angústias que eles sentem, e que, assim, o grito, a palmada, hoje em dia, ela não resolve mais. Inclusive tem uma lei da palmada, né, que é muito polêmica por sinal, mas é justamente isso, acaba gerando uma revolta, né? Se não educar essa violência, e sim, né, com o diálogo, mostrando que é parceiro, que é amigo, né, tendo esse entendimento da criança, principalmente. Sim, sem contar os traumas, né, que muitos adultos hoje, né, descobrem através da terapia, né, o quanto isso foi ruim para eles, terem levado essas palmadas, enquanto os pais achavam que isso era correto, que era a forma correta de educar, né. Hoje a gente consegue ver bem, assim, durante o processo de terapia, quanto trauma, assim, essa pessoa carrega. E o que vocês citaram na questão da terapia, e vocês percebem isso na prática, em consultório, o quão isso é passado de geração em geração? Se bem que hoje em dia nós temos mais informação, mais acesso à informação, ela está mais democrática, mas vocês percebem que ainda isso é muito geracional. Eu apanhei dos meus pais e tal, e eu acabo usando esse recurso com os meus filhos porque eu entendo que ele é satisfatório, ou não, pelo contrário, vocês entendem que justamente por esse trauma os pais estão tentando fazer diferente? Exatamente. Eu acho que hoje uma grande parte, assim, dos pais, eles fazem ao contrário. O que eles receberam, hoje eles não querem passar para os filhos deles, eles são mais conscientes. Então, assim, teve já muitos casos de pais que apanharam muito quando eram crianças, hoje eles fazem ao contrário com os filhos. Você tem essa mesma visão? Tenho. O desenvolvimento infantil, ele é, assim, a fase principal do ser humano, né? Eu gosto de falar de uma forma bem leiga, assim, com os pais que eu atendo, que nós somos espelhos. Então, assim, até determinada idade, a criança, ela vai ver
e ouvir pelos nossos olhos e pelo que a gente diz dentro de casa. Então, todo aquele contexto familiar, social, ele vai influenciar para a forma que essa criança vai agir no futuro. Então, assim, se dentro da minha casa eu grito com meu filho, eu bato nele, ele vai achar que para resolver algum problema, a resolução dele vai ser por meio da violência. Isso. Então, se eu passo a parar, olhar para o meu filho, identificar qual é a necessidade dele, por que ele está agindo daquela forma, eu regulo a emoção dele junto com a minha, então eu passo tranquilidade, e aí dessa forma ele vai também aprender que é assim que a gente vai resolver de uma forma melhor as situações. Você citou essa primeira infância, ela é importantíssima, ela determina basicamente como a pessoa, claro, tem outros fatores envolvidos, mas o que essa pessoa vai ser lá na frente, né? Em relação à autoestima, também os traumas, há pessoas que ela vai escolher para se relacionar em seu convívio também. E eu acredito assim que a pandemia ela teve o lado bom dela por conta disso, porque as famílias elas tiveram a oportunidade de voltar a se relacionar, a conviver juntos, a sentarem na mesa, né, a trocarem, né, sentimentos, experiências, que era uma coisa que estava ficando extinto, né? Cada um no seu quarto, cada um no seu celular, no seu computador, cada um no seu ambiente. Então, assim, a pandemia ela conseguiu trazer isso de volta e os pais conseguiram observar, perceber, né, esse socioemocional, como ele estava fazendo falta na vida da criança. Você concorda? Concordo. Por esse caminho? E pode falar, desculpa. Você citou no início um autor. Quando a gente fala de comunicação não violenta, quem seria esse pai, os autores principais que a gente fala nesse assunto? Hoje tem muita literatura também, né? Muita coisa para os pais também que se interessarem procurarem. O Marshall Rosenberg, ele tem um livro, né, que fala Comunicação Não Violenta, é o nome do livro mesmo. Nesse livro, né, ele cita alguns pilares da comunicação não violenta, que é a observação, muito importante a gente analisar, né, um exemplo, num contexto de sala de aula, por exemplo, né, duas crianças ali estavam brincando com um brinquedo e aí eu vou lá e pego esse brinquedo de você. E aí a outra criança vai chorar, vai espernear, porque eu peguei o brinquedo, né, roubei o brinquedo. E aí a gente para e tenta entender a outra criança. Ela chorou por quê? Porque o amigo tirou esse brinquedo dela. Então houve uma situação, um conflito que ela não soube lidar. E aí a gente tenta analisar junto com essa criança, observar por que você sentiu isso. E aí, dependendo da forma que ela reagiu, por exemplo, se ela vai e toma de volta o brinquedo e bate, machuca o amigo, a gente observa junto com a criança, né? Por que você reagiu dessa forma? Vamos entender de onde veio isso, como veio, né? E aí a gente começa a analisar os sentimentos, que é o segundo pilar, de como se sucedeu a situação. E vocês duas estavam falando aqui antes de começar o programa que vocês atuam em escolas também, não é mesmo? Tanto ensino infantil quanto fundamental 1 e 2. Não é mesmo? E como que é esse dia a dia? Vocês percebem muitos resquícios, muitas marcas nos próprios alunos tendo convivência dia a dia dessa educação em casa, educação não violenta, ou pelo contrário, né, essa educação que os pais são um pouco mais autoritários? Vocês percebem bastante isso? Lá na escola, na educação infantil, nós trabalhamos com a disciplina consciente, né, onde as crianças elas aprendem a lidar com esses sentimentos, e também agora nós trabalhamos com a Escola da Inteligência, que é um programa que também trabalha esse socioemocional. E é um programa muito bacana porque ele envolve o aluno e a família. Então, assim, as famílias estão sempre presentes dentro desse programa. As crianças elas levam algumas tarefas para casa para trabalhar, para os pais estarem participando, estarem mais ativos, né? E eles gostam bastante, porque envolve alguns personagens, então é tudo assim, é bem lúdico, né? Então eles gostam bastante. A gente tem um contraponto a isso, né? Que assim, a gente ainda tem um resquício muito grande de pais que ainda adotam, né, a violência em casa, então eles gritam, né, vão para agressão.
Então, assim, em alguns atendimentos a gente ainda observa que tem essa necessidade da conscientização, dessa comunicação não violenta, né, de você se abaixar, ficar na altura da criança, conversar com ela, abaixar o seu tom de voz, são coisas que passam confiança para a criança, que você está ali com ela, que você está parceira dela, né? Que você, apesar de você ser pai e mãe, né, que na sociedade isso um posicionamento meio hierárquico, né? Mas a gente pode tratar de igual para igual essa criança para que ela aprenda a se relacionar. Eu não preciso gritar com meu filho, eu não preciso agredir ele fisicamente para que ele entenda, ele acate alguma coisa que eu quero que ele faça. Né? Eu posso orientar ele de uma forma carinhosa, acolhedora, para que ele entenda que eu estou aqui para ele. Né? E vamos passar pelas dificuldades juntos. Então, vou ensinar ele, não precisa bater, não precisa gritar. Fala comigo, me explica o que aconteceu, entendeu? Até para ele se sentir acolhido, né? É importante que a criança ela sinta também, às vezes é difícil, né? Dadas as circunstâncias, mas é primordial que ela sinta-se acolhida naquele momento, né? Que ela saiba com quem ela pode contar mesmo. Tem que dar bronca, mas também precisa acolher antes, é isso mesmo? Exatamente, né? Na hora que, por exemplo, seu filho gritou, esperneou no meio da rua, por exemplo, né? Algumas reações são, por exemplo, eu vou embora, vou te largar aí. Não, senta, fala, olha, o que aconteceu? Me conta. Às vezes aquela criança queria uma bala, queria alguma coisa. Explica para ela, olha, agora não, eu tô atrasada, vamos lá, mamãe outra hora passa. Ou então, não, agora não é hora disso, já passou da hora de você comer doce. Explicar para essa criança para que ela entenda, tenha consciência. E assim, ela tem o tempo dela, ela vai regular o humor, aquela ansiedade ou aquela tristeza, aquela raiva junto com a gente. Então, quanto mais estressado eu aparento para essa criança, menos ela vai se controlar. Então, se a minha intenção é que ela se controle, o ideal é que eu mostre para ela que eu também estou controlada. A gente não pode desvalidar, eu falo isso muito para os meus pais, a gente não pode desvalidar esses sentimentos só porque eles são crianças. Nós mesmos, tem dia que nós não acordamos bem, acordamos mal-humorado, por que a criança também não pode? Né? E eu acho que falta um pouco disso, da gente ter essa empatia, se colocar no lugar da criança, por que ela não está naquele bom dia? Né? Por que ele acordou daquele jeito, agitado, ansioso, triste? Né? A gente tem que se colocar no lugar da criança e entender também aquele espaço dela. Sim, ainda mais as crianças que não têm metade das nossas experiências, né? A gente coloca, às vezes, muita expectativa, muita frustração, né? Os adultos fazem muito isso em cima das crianças que não tem nada a ver com aquilo, né? Sim, porque através do diálogo que a gente vai conseguir identificar isso, né? Filho, né? O que você está sentindo? É tristeza? É raiva? Né? O que você, né? É medo, né? Por que você não quer ir na escola? O que você está sentindo? A gente precisa entender esse sentimento para poder ajudá-lo. É isso. Bom, a gente vai fazer nossa primeira pausa de hoje. O Diálogos da Cidade está falando sobre educação não violenta. Não saiam daí que voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade, hoje falando sobre um tema para lá de importante que vai interessar muitos pais e também responsáveis, madrinhas, padrinhos pelas crianças, que é a educação não violenta. No fim do primeiro bloco a gente falava um pouquinho das frustrações, não é mesmo? Muitos adultos eles acabam colocando suas frustrações de certa forma, mesmo que de forma inconsciente, nas crianças, né? Às vezes não está num dia muito bom, acaba dando uma resposta atravessada. O que fazer nesses casos? Então, acho que num primeiro momento a gente tem que entender o porquê da violência, né? A violência, ela é um desejo, algo nosso interno, que não foi atendido. E aí a gente acaba descontando, né, na criança, ou num amigo, no marido, né? E aí, dessa forma, a gente tem que parar e analisar. Eu não fui atendida, eu fiquei frustrada, eu tive vários sentimentos em que eu não consegui organizar e agir de uma forma agressiva. Então,
Quando a gente tem a consciência dessa frustração, desse sentimento que não foi atendido, desse desejo, a gente consegue parar e respirar. E aí, o que acontece na maioria das vezes, porque é difícil, é um trabalho, né, que a gente tem que fazer ao longo do tempo até a gente chegar num momento em que, opa, isso daqui me bateu em algum lugar que não foi legal. Então, daí eu consigo enxergar e agir de outra forma. Agora, muito trabalho, né? Sim. Até mesmo com a criança, né, numa situação, você precisa se colocar, né? Quem é o adulto da situação ali? Né? É você ou a criança? Né? Se a criança frustra de um lado, chora, e o pai grita do outro e fica naquele embate, a coisa boa ali não vai dar. Então, assim, o adulto ele precisa parar, pensar e ver assim, né, quem é o adulto da situação. E nos casos, pai, mãe, principalmente mãe, muitas vezes, está no momento de fúria que todo mundo tem, para não gritar com essa criança, não ter essa comunicação violenta. Qual que seria o mais indicado? Seria sair, ignorar aquela frustração, porque também tem isso, né? Se a criança está lá fazendo birra, quanto mais corda você dá, mais ela vai fazer, porque ela precisa de atenção. O ideal seria ignorar, sai, respira, extravasa aquela raiva, aquela fúria, para não descontar na criança? Sim, o ideal é no momento você atuar e falar, olha, a mamãe agora está com raiva, você também, eu vou sair e depois nós conversamos. E num outro momento você abordar, né, essa conversa com o seu filho. Olha, filho, aquele dia você estava com raiva, você agiu de tal jeito, por que você fez aquilo, né? Tem alguma outra forma que eu poderia te ajudar para que você não conseguisse controlar essa sua raiva? Eu até conversei com a Karina, que eu achei muito bonito. Eu estava vendo um vídeo na internet e a mãe, ela estava ensinando o filho a lidar com esse sentimento de raiva. E aí ela falava para o filho que toda vez que o filho sentisse raiva, o filho teria que sair. E aí um dia ela foi buscá-lo na escola e o filho falou que passou, ai mamãe, hoje eu senti raiva. E aí ela falou assim, filho, o que você sentiu na hora, vontade de fazer? Ele falou assim, eu senti vontade de quebrar os ossos do meu amiguinho. Aí a mãe falou assim, e o que você fez? Aí ele falou assim, eu saí. Então, assim, ele aprendeu o exemplo da mãe, né? A mãe falou para ele que quando ele estivesse com raiva, que era para ele sair daquela situação. Você explica para a criança, né? Não é simplesmente sai de cena e deixa aquela criança ali. Você com dúvidas, né? Com dúvidas, porque quando ela está no conflito, na birra, na crise, né? Ela tá com os pensamentos a 1 milhão. Então, enquanto você não explicar para ela, falar, olha, eu tô vendo que você tá brava, eu tô vendo que você tá com raiva, com medo, que você tá triste, que você tá chorando muito, a mamãe vai te deixar acalmar e aí a gente conversa. Assim que você estiver pronta, me avisa. Ou então, se for o contrário, né? Às vezes é a gente que tá com raiva. Então, você fala, olha, agora eu tô brava, eu tô chateada com você, a mamãe quer se acalmar e aí daqui a pouco a gente conversa, eu te chamo. Essa importância que vocês falaram da conversa, do diálogo mesmo, dessa comunicação efetiva e direta, e é importante também que desde cedo as crianças elas tenham essa noção, além de que o pai e a mãe, eles são autoridade, que eles precisam respeitar, que eles vão aprendendo desde cedo a se frustrar, né? Fala-se muito hoje em debates, diálogos, vários especialistas relatam o quão, sobretudo a população mais jovem, tem dificuldade de se frustrar, né? De ouvir o não. E isso vai muito também desde a comunicação que ele tem em casa desde criança, né? Que vai editar como que ele vai lidar com uma perda, com uma frustração, com um não na vida pessoal, na vida profissional lá na frente, né? Vê-se muito adultos, né, com essa dificuldade também. E até mesmo a gente vê, assim, consegue observar como os pais têm dificuldade ainda em dizer não para os filhos. Tem muitas crianças que ainda não ouviram o não dos pais. E os pais, eles se culpam por isso, quando eles têm que dizer esse não. Uma coisa que era para ser normal, né? Porque faz parte da vida, como você mesmo disse, eles vão crescer e em algum momento da vida eles vão passar por essa frustração. Então, assim, quanto mais cedo os pais ensinarem isso para os filhos, eu acredito que menos eles sofrerão.
Vocês acham também, você falou sobre essa dificuldade de falar não, além de todo o julgamento, porque os pais recebem, né, todo mundo quer dar palpite, né, quer dar opinião, quem é mãe, quem não é mãe, quem é pai, nessas horas todo mundo quer dar palpite. Vocês acham também que essa dificuldade de dizer não vai também por uma culpa, às vezes, poxa, eu não consigo ter tanto tempo de qualidade com meu filho, seria para suprir esse afeto que muitas vezes, né, pela realidade, pela rotina, os pais não conseguem dar. Isso é uma realidade em diferentes classes sociais. Vocês acham que é uma forma de inibir essa culpa também? Essa dificuldade do não? Com certeza, com certeza. Um outro ponto também que vai por esse viés é aquilo que eu não tive. E eu quero que dá para o meu filho, né? Eu quero que ele tenha isso. Por exemplo, tem muita gente que passa por dificuldade e aí recebe roupa de familiares. Não, eu vou dar todas as roupas possíveis para o meu filho para que ele tenha sempre tudo, né? Um exemplo bem pequeno, mas acontece. Então, assim, a gente prestar atenção que, assim, o principal é o afeto, é o contato. Então, se eu puder sentar e ficar 10 minutos olhando no olho do meu filho, dar atenção, jogar um jogo, que seja um Uno, uma brincadeira simples, já é o suficiente. A criança ela tem um limite de atenção, né, um foco. Então, se você senta ali um pouquinho, dá essa atenção, dá um carinho, pergunta como foi seu dia, explica como foi o seu dia, para que ela também veja que você fez coisas, como você lidou, né, o que você sentiu ao longo do seu dia, né? Eu senti só falta, né? Mamãe tá aqui, vamos brincar de alguma coisa. Então, é uma forma de você recompensar de uma forma positiva essa criança, essa falta que você tem, ou a culpa que você sente, né? Porque senão, imagina, se toda hora você dá alguma coisa, vai chegar num momento em que você vai dizer não, por mais que você tenha muito para dar, né? Mas você vai ter que dizer não, e aí como é que essa criança vai lidar com isso? Né? E ter esse tempo, você falou de qualidade também, né? Ou pode ser muito tempo ou pouco tempo, de acordo com a realidade de cada um, mas que seja um tempo de qualidade, que você esteja verdadeiramente, inteiramente com aquela criança, para que ela se sinta acolhida mesmo, né? A mamãe, papai estão aqui, estão me ouvindo. Às vezes os pais eles sentem tanta culpa que eles querem suprir e acabam perdendo um pouco, né, a mão. E assim, poucas coisas assim já fariam diferença na vida deles, como a Karina citou agora. Chegar da escola, contar uma história, né, participar do banho, né, olha, vou te ajudar no seu banho, ou dar a janta. Então, assim, são pequenas coisas que para eles, assim, é de grande valor. Não precisa estar sempre recompensando, recompensando. Materialmente. Falando, né? Até porque para a criança o que importa mesmo é esse carinho, esse afeto, né? Ela não se preocupa com a questão material e tal. Claro que um brinquedo é legal, faz diferença, mas não é o principal, né? Não adianta ter de tudo, mas não ter esse afeto dos pais. Sim. E em relação, a gente falou, em relação a palavras, tem palavras também dentro da comunicação não violenta que ela deve ser evitada? Eu pergunto, porque muito se fala, né? Evite dizer não, explique de outra forma, contorne a situação. Sim. Queria que vocês elencassem essas palavras e explicassem para a gente o porquê disso, de evitá-las. Então, tudo que for de cunho negativo deve ser evitado. Por exemplo, se eu viro para o meu filho e digo para ele, você é bagunceiro, você é mal educado, você está taxando ele. Então, ele vai ouvir aquilo, é uma criança, então, assim, ele vai acreditar naquilo. Porque ele está aprontando, você está repetidamente dizendo para ele que ele é bagunceiro, reforçando isso. Então, assim, você não está dizendo novidade para ele. Então, na próxima vez que ele aprontar de novo e ele ouvir a mesma coisa, eu não estou te dando novidade, eu tô fazendo o que você está falando que eu sou. Porque a criança, ela tem uma coisa de querer não decepcionar a gente, né? Vamos pôr assim. Eu não quero decepcionar o meu pai e a minha mãe. Então, quanto mais eu taxar ele de alguma coisa, mais ele vai ter esse comportamento. Então, o ideal é que a gente vá para o lado positivo. Por exemplo, ele fez a birra. Poxa, você é uma criança
carinhosa. Por que você está fazendo isso? Sabe? Não estou entendendo. O que aconteceu? Então, traz ele para a reflexão. Traz ele para o lado positivo, né? Não, você consegue, você é capaz. Então, toda vez que ele tiver passando por uma situação que você não está feliz com ela, que você quer que ele mude, o ideal é que você vá para o lado positivo para que ele escute aquilo, internalize e reproduza. Tem outra fala também que os pais usam muito, assim, acho que até inconscientemente, eu não sei, mas é engole o choro. Engole o choro, homem não chora. Por isso, quando a criança cai, né? Os pais têm muito, assim, não o hábito de falar, não doeu, ai, não foi nada, não chora. Assim, é que não foi nele, a dor não tá nele, né? A dor não tá validando, né, o que você falou não tá no início. validando. Então, assim, e principalmente quando fala engole o choro, olha o que você tá falando pro seu filho. O poder da palavra, né? Para ele engolir todos esses sentimentos que ele tá sentindo ali na hora. Né? Então, assim, é uma palavra muito forte para você dizer. Se você perceber o elogio, a gente esquece, né? Sim. A gente acaba deixando passar os nossos pontos positivos e às vezes a gente está passando por uma situação e a gente quer tirar força de algum lugar. E às vezes eu passei por uma situação parecida e que eu usei um recurso legal meu e eu não lembro. Mas na hora que eu estou naquela situação, eu lembro do meu pai falando que eu não consigo, que eu não sou capaz, que eu sou isso mesmo. Fica no subconsciente, né? E a gente falava da primeira infância, por menor que seja a criança, ela vai lembrar de certa forma, exatamente, ficar no subconsciente ou lá na frente, depois de terapia, você descobrir isso, tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Não é só, ela é maior, ela vai lembrar, não, desde pequenininha, na verdade, desde a gestação, né? Os acontecimentos, eles já influenciam em maior ou menor grau a vida daquela criança. Com certeza. Na maioria dos meus atendimentos, quando são direcionados à criança, né? A gente chama esses pais e a gente pergunta como foi a gestação, porque a gente influencia, né? Esse momento onde a gente está gerando uma criança é um momento muito delicado. Então, dependendo do que eu estiver vivendo, aquilo passa para o feto também, para a criança, né? Então, o ideal é que a gente trabalhe isso desde a gestação, desde antes. E na fase adulta, ele vem assim através em forma de gatilhos, né? Através de medos, fobias, ansiedade, tudo isso que ele passou na primeira infância. Joia, a gente vai então para mais uma pausa. O bate-papo tá bom, né? Tá passando bem rápido. A gente vai para mais uma pausa no Diálogos da Cidade e daqui a pouco a gente continua. Não saiam daí, voltamos já já. Volta com Diálogos da Cidade. Hoje o tema é comunicação não violenta. Queria começar esse terceiro e último bloco perguntando assim, a gente falou muito da importância da comunicação, do diálogo direto, o pai e da culpa dos pais. Quando, porventura, o pai, a mãe, algum responsável exagera, passa do ponto, às vezes acaba gritando, o que muitas vezes acontece. Aí vem essa culpa. Como lidar com isso, né? Assim, fazer diferente, pensar nas próximas vezes, obviamente, mas naquele momento, como acolher aquela criança, como que o adulto ele deve agir depois de uma situação como essa, em que de repente, às vezes, gritou, estava sem paciência. Então, eu acho que aí a gente pode voltar para os pilares da comunicação não violenta, né? Existem 4 pilares. E aí, diante de uma situação como essa, onde a gente passou do limite, tudo, analisando junto a eles, né, o primeiro pilar dele é a observação, é entender por que eu passei do limite, né, da onde veio aquilo. E aí a gente consegue ir caminhando e perceber qual é o sentimento que aquilo despertou em mim. Né? Eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, eu fiquei frustrada, né? A criança não me ouviu, não me atendeu. Então, daí a gente vai percebendo que existe uma necessidade, né? O sentimento é o segundo pilar, né? A necessidade é o terceiro. E aí, qual é essa necessidade da minha frustração? Qual é o meu desejo que não foi atendido, né?
E aí onde entra a parte da comunicação, eu comunicar, eu pedir, que é o quarto pilar. E aí eu vou pedir, eu vou dizer para você, olha, eu fiquei com muita raiva de você. E dessa forma eu me sinto agredida, eu me sinto desrespeitada. Então eu estou comunicando para você como eu me sinto. E aí agora eu vou dizer, eu preciso que quando você faça isso, você pense que isso me magoa. Então não faça, não me trate dessa forma, não grite comigo, dependendo da situação. E aí esclarecer para ela, para que essa pessoa entenda que o que ela fez me magoou, me atingiu de alguma forma. Então, a importância de se comunicar, aprender a falar para as pessoas o que você sente, qual a sua necessidade e pedir para ela o que você está ali galgando, né? E aí o perdão também entra nesse sentido, né? Como ela falou, eu estava com muita raiva, mas estava nervosa, desculpa e tal. Sim, isso também entra. Até mesmo porque todos nós erramos, né? Nós não somos perfeitos, né? Vários pais erram, várias mães, todos nós, como você falou, né? Padrinhos, tios, mas assim, o importante é eles saberem reconhecer e chamar de novo a criança para conversar, o adolescente. Olha, vamos conversar? Né? Aquele dia eu estava um pouco alterado, não foi legal. O que você acha que nós podemos mudar, né? Melhorar nessa relação? Sempre através do diálogo e da comunicação. E vocês falavam no começo sobre a importância de olhar nos olhos da criança, baixar. É importante que o pai, com a sua autoridade, fale firme uma vez. Eu pergunto uma vez assim, não ficar repetindo. Falar uma vez, dar o recado e efetivo. Essa é a ideia. Não ficar repetindo várias vezes, porque senão a criança acaba não absorvendo aquela informação também. Isso é muito real, faz sentido de ser firme, falar uma vez, ó, é isso e ponto, acabou. Não ficar 10 anos falando a mesma coisa. Isso entra muito dentro da psicologia positiva, né? Você educar o seu filho com firmeza e gentileza. Então, assim, se você falar ser firme, né, uma vez só e gentil, ele vai entender. Filho, agora é hora de tomar banho, né? Ai, mãe, mas não quero, só mais 5 minutos. Filho, agora é a hora. Então, assim, eu acho que se você atuar com firmeza, mas com gentileza, eu acho que não tem por que dar errado. E você pode também dar opção para essa criança. Por exemplo, né, esse exemplo que você usou da televisão. Filho, está na hora de tomar banho. Filho, não, está na hora de tomar banho. Não quero. Filho, você tem 2 opções agora. Ou eu vou desligar a televisão e vou levar você para o banho, ou você pode desligar a televisão e ir para o banho sozinho. Uhum. Então você dá caminhos, ele vai acabar fazendo a mesma coisa do que eu pedi no início, mas você deu autonomia para essa criança, né? E você deu também, explicou para ela, deu ali a entender que acabou a hora da televisão. Uhum. Eu ia perguntar justamente a questão da autonomia, mas antes disso, quero colocar um ponto que é assim, muito se vê também nos pais que colocam essa recompensa que a gente falou, mas no sentido de, vai fazer isso, senão a mamãe não vai dar um doce, não vai dar o brinquedo. E isso não é interessante também, né? Porque senão a criança, até como adulta, ela vai entender que ela sempre tem que fazer alguma coisa para receber algo em troca. E não é bem por aí. Ela vai ter sempre achar que vai ter receber algo em troca, tem que ter, né? Uma recompensa. E ela tem que entender que não, que ela tem que fazer aquilo porque aquilo faz parte da rotina, faz parte do autoconhecimento, da responsabilidade, do dia a dia, como ser humano, que ela tem que entender isso. Nós não nascemos com nada disso, com autonomia, com autoestima, com respeito, tudo isso é aprendido, né? É uma questão até cerebral. A gente tem uma plasticidade cerebral onde a gente vai aprendendo. E isso ao longo da nossa vida, a gente vai fazendo sinapse e aprendendo coisas. Mas na primeira infância, se desde pequeno você estabelece uma rotina com essa criança, ela te vê fazendo exercício físico, por exemplo, vê você cuidando da casa, a forma como você se relaciona com seus familiares, tudo isso você vai passando para ela e ela vai aprendendo. Então, se você lida de uma forma agressiva, ela vai agir assim. Se você lida com ela com calma,
ela também vai agir com calma. Então, na hora que você for falar, desliga a televisão e vamos para o banho. Ah, não vou, só se você me der um doce. Não temos doce agora, já são 6 horas, ou já acabou a hora do doce. Então, ou você desliga a televisão, ou eu posso desligar para você e vamos tomar banho. Um outro ponto também, que eu acho que que eu já vi muito, assim, e é complicado. E às vezes a gente faz até que, mesmo sem querer, no inconsciente, que é a questão da comparação, né? E ela é uma coisa muito séria, que traz muitos malefícios, né? Ai, mas a amiguinha, a fulana de tal, fez isso, você não, tal. Já coloca a criança, de certa forma, numa posição de inferioridade, né? E isso ela também vai levando ao longo da vida. Sem contar com a baixa autoestima, né, da criança, né? Sim. Porque pensa, ela crescer num ambiente que a todo momento a mãe faz uma comparação, né? Entre ela e o irmão, né? Um exemplo. O seu irmão os irmãos já têm essa questão, né, de natural, né? Acaba rivalizando. A atenção da mãe, disputar a atenção do pai, enfim. Já tem essa questão natural, né? Não pode ser incentivada ainda mais. O seu irmão me obedece, você não. A sua irmã vai tomar banho no horário certo, você não. Eu acho assim que não ficar alimentando, né, essa comparação acaba desmotivando, né, dando uma baixa autoestima na criança, aí acaba não sendo legal. A gente volta para a taxação, né? Taxar que aquela criança é daquela forma, aquele reforço negativo. Uhum. E eu falei que eu ia voltar no assunto quando você fala da autonomia. Como também os pais podem incentivar a autoestima, a autonomia dessa criança? Hoje a gente vê cada vez mais adolescentes, né? Até saiu pesquisas recentes, eu não vou lembrar agora exatamente a idade, mas que temos adolescentes com mais de 30 anos, né? Assim, como incentivar essa autonomia, a autoconfiança da criança, para que ela seja segura, seja, né, dona de si mesmo. Como a gente pode incentivar, com quais palavras, quais atitudes? Então, isso é aprendido, né? A criança não sabe, então a gente tem que ensinar. A gente vai dando condição a ela para que ela aprenda. Por exemplo, a criança é muito pequena, então a gente pode começar ajudando a ela a esticar o edredom do quarto, da cama, né? Vamos guardar os brinquedos, olha. Dando essa tarefinha, né? Você vai dando pequenas tarefas de acordo com a idade dela, compatível a ela. Crescer um pouco mais. Vem cá, vou te ensinar a fazer o seu Todd. Vem aqui, vou te ensinar a tomar banho. Olha, tem que passar a mão atrás da orelha, não pode esquecer de passar aqui o shampoo também. Então, aos poucos, você vai dando essa autonomia. No primeiro momento, você faz com ela. Na verdade, a gente faz, né? Uhum. E aí, depois, a gente faz com ela. E aí, a gente pode ir observar ela fazendo. Deixa eu ver se você aprendeu. Lembra que a mamãe explicou? Lembra que o papai falou como é que faz? É como os meninos, por exemplo, futebol, né? Eles brincam muito de futebol, então, assim, muito por imitação. Eu vi o Neymar fazer isso, eu vi fulano fazer aquilo. Então, assim, é muito por aprendizado. Então, se você der condição, ensinar aquela criança a fazer determinada coisa, ela aos poucos vai criando autonomia para fazer. Eu observo que os pais hoje, eles não levam muito a sério essas rotinas, essas responsabilidades que as crianças poderiam ter desde criança, como a Karina citou aqui, levar um lixo, arrumar a cama, juntar um brinquedo. Então acaba assim que eles acabam fazendo tudo por eles, por conta da culpa, né, que eles sentem, e aí quando eles viram adolescentes e precisam fazer uma faculdade fora, aí a primeira coisa que eles pensam, nossa, mas aí como é que eles vão se virar agora? Não tem mais a mãe para fazer o arroz, não tem mais a minha mãe para lavar minha roupa, então assim, coisas que eles poderiam ter feito, né, na infância, tem ensinado eles. Então, na fase da infância, eu sinto que eles não acreditam muito nisso. Mas assim, aí quando vai para a fase da adolescência, que eles veem, né, o que eles perderam. E exigem que façam, né? Eles querem que se vire, que tenha autonomia. Poxa, você já tem 15 anos, você já tem 18 anos, então você cobra. Mas como você cobra uma coisa que você não ensinou? Não passou. Sim. E em relação a elogios
É importante também, a gente precisa dar bronca quando necessário, mas também elogiar, que muitas vezes o elogio é esquecido. Mas uma vez, eu lembro que eu li um artigo que me chamou a atenção, porque ele falava o seguinte, até para elogiar, por exemplo, um filho, uma filha, para evitar, por exemplo, mas como você é linda, não sei o quê, para evitar falar só essas palavras que remetam à questão física da criança também. Isso faz sentido? Falar como você é inteligente, parabéns, você é esperta, não ficar só a questão física também, mas como você tá bonita hoje e tal. É uma coisa que faz sentido também para o desenvolvimento da criança, de repente a autoestima, a insegurança lá na frente. Então, a autoestima ela não está ligada só ao físico. O físico é importante que você se sinta bem consigo mesmo, se aceite, né? Mas a autoestima ela está muito mais ligada ao meu prazer. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vou para o meu trabalho e eu vejo que eu tive um resultado bom, meu chefe me elogiou. Então, imagina uma criança, né? Poxa, você arrumou sua cama, que parabéns, olha como você conseguiu, você é capaz de fazer isso. Então, toda vez que você vê que a criança fez algo, a gente não critica, então é importante também, na hora que ela fizer algo bom, a gente elogiar, para que ela vá criando essa autonomia, aprendendo a ter autoestima. Mas essa questão do físico, assim, de certa forma, faz sentido, assim, evitar só dessa questão, como você tá bonita hoje, ou roupa, não necessariamente. O ideal é que a gente não foque só nisso, né? Porque é importante também você se sentir bonita, se sentir bem. Mas não é tudo. Mas não é tudo. É o equilíbrio, né? A gente tem que tomar cuidado pra gente não perder a mão também, né? Que tem aqueles pais também que acham que a filha é uma princesa e fica tanto, né? Você é linda, você é princesinha do papai. Criando isso na cabeça. E cria essa fantasia na cabeça da criança e ela cresce achando que ela é uma princesa. O mundo é um conto de fadas, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não perder a mão e ter esse equilíbrio. É isso, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria agradecer vocês. Bate-papo bastante produtivo, bem rico. Eu acho que ajudou muitos papais, mamães por aí. Quem também é responsável por crianças, tem contato direto com crianças. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a você. Então é isso, Diálogos da Cidade fica por aqui. Vocês podem acompanhar este programa na íntegra e todo o restante da programação da TV Câmara de São José dos Campos, que por sinal está bem variada, pelo youtube.com/câmarasjc. Vocês também acompanham as novidades do Diálogos da Cidade pelo Instagram, que é o @Diálogos da Cidade na TV. A gente fica por aqui, mas nos encontramos novamente na semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!